Olá pessoal, meu nome é Regis e eu tô aqui hoje para falar sobre uma apresentação que eu tinha feito no Grupo ISP, no caso foi na ICIELO em agosto de 2016, onde eu dei um mini curso de Shell Script. E o Shell Script ele é uma linguagem, né, que a gente usa via terminal junto com o interpretador do Bash. E eu acho que todo mundo já sabe que o Windows 10 agora ele vai contar com os comandos do Linux para desenvolvimento de apps, né, baseado nesse site aqui. E aqui ele fala como instalar e usar o Shell Bash do Linux no Windows 10. Na verdade eu não vou mostrar como que se instala no Windows 10, vocês podem olhar pelos sites que tem diversos por aí. Mas o que eu quero mostrar aqui, eu estou usando o Linux já direto no caso, estou usando o Ubuntu, né? E esse tutorial aqui, esse mini curso de Shell Script, eu deixei no meu GitHub, RG3915 Shell Script Tutorial. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E quem quiser também, no meu blog, chama Grande Portal, eu deixei aqui Shell Script parte 1, 2, 3 e Shell Script com Python. Então eu vou seguir a sequência que eu deixei toda aqui no GitHub. E uma coisa importante é o seguinte: se você ainda não leu o Papo de Botequim do Júlio César Neves, eu recomendo que você leia, porque ele fala bastante coisa de Shell Script, dá umas dicas bem legais, que é o Papo de Botequim parte 1, né, do Júlio César Neves. E aí tem um outro link dele aqui também, que é bem interessante, porque tem a parte 1, 2 até a parte 11. E aí a gente vai tentar seguir mais ou menos a sequência aqui, só que a minha é um pouco mais simplificado, mas eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada junto com o meu blog. Então, seguindo a sequência aqui, o que é Bash e o que é Shell Script? O Bash seria o interpretador e Shell Script é a linguagem. O Aurélio Marinho Jargas, ele tem uma caixa de ferramentas do cheleiro, que tem um link aqui que seria do material dele sobre canivete suíço do Shell. Aqui ele coloca todos os comandos mais utilizados. Aqui eu tenho reproduzido alguns deles que eu acho bem interessante também. E a gente vai começar do básico. Começar o básico no Linux, por exemplo, você pressiona Ctrl Alt T, que ele abre o terminal, né? E eu já estou com o terminal aberto aqui. Eu estou usando o Terminator no caso, mas é praticamente a mesma coisa. Aí se eu pressiono Ctrl Shift mais, ele aumenta o zoom. Então eu vou deixar o zoom desse tamanho aqui. Bom, reparem que aqui no prompt nós temos o seguinte: essa primeira parte aqui, ó, do prompt seria o usuário que está logado, essa aqui seria a máquina em si, e aqui todo o caminho onde eu estou até a última pasta. Então, por exemplo, se eu digitar pwd, ele me mostra qual é a pasta que eu estou atualmente. Então é home, rg3915, gh, todo esse endereço aqui, certo? Se eu quiser diminuir esse prompt um pouquinho, eu digito ps maiúsculo 1, ps1, e entre parênteses, entre aspas, melhor dizendo, eu posso escrever qualquer coisa, por exemplo, colocar um cifrão e um espaço. Aí agora o prompt ficou bem pequenininho, eu diminui todo o caminho dele e ficou só o cifrão aqui. Se eu digitar clear e pressionar o enter, ele limpa a tela. O Ctrl L eu posso escrever com um comentário. Ctrl mais L, eu pressiono o Ctrl L para ele limpar a tela. Voltando ao PS1, eu posso escrever isso daqui também, ó. PS1 igual barra invertida W maiúsculo, aí eu vou pôr um cifrão e um espaço aqui no final. Aí ele me mostra o caminho onde eu estou com a última pasta. De novo, se eu digitar pwd, ele mostra o caminho completo. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou digitar um atalho aqui para ele me deixar na última pasta.
Só que eu vou vir para minha pasta home. A pasta home é cd til ou simplesmente cd. Ele vai para minha pasta home. Olha lá, home rg3915. Eu vou criar uma pasta aqui chamada teste. Eu vou pôr shell script e vou digitando cd entrar nessa pasta. Com a tecla tab eu completo o último comando, e se tiver mais do que uma opção ele me mostra todos. No caso aqui tem duas, shell e sounds. Então eu vou pôr shell, pressionar o tab que ele completa para mim. Aí Ctrl L, ele limpa a tela e eu estou nessa pasta aqui. Seguindo a sequência, o que acontece? Qualquer comando, por exemplo o comando mkdir, qualquer comando você pressiona, você digita "help" e ele te mostra quais são as opções de cada comando. Por exemplo, ls "help", ele me mostra várias opções, como por exemplo o "-l", que ele me mostra uma lista, o "-a", que me mostra os arquivos ocultos também. Um arquivo oculto pelo Linux é um arquivo que começa com ponto alguma coisa. Então, por exemplo, ponto arquivo oculto. Se eu digitar ls, ele não mostra o arquivo, mas se eu digitar ls-a, ele me mostra os arquivos ocultos porque começam com um ponto. Então, se eu digitar ls-la, ele me mostra dessa forma com todas as opções, como opções de escrita e leitura e o tamanho do arquivo. Bom, o mkdir é para criar uma pasta. Então, por exemplo, pasta principal, mkdir pasta 1, pasta 2, pasta 3. Ou seja, separando por espaço, ls, eu vou colocar ls-la. Separando por espaço, ele me mostra as três pastas que eu criei de uma vez, além da pasta principal. Se eu digitar mkdir -p, ou melhor, eu vou fazer assim, ó, nova pasta barra subpasta. Ele vai me dar um erro dizendo que não é possível criar o diretório. Por quê? Porque o nova pasta não existe ainda. Então, se eu colocar a seta para cima, ele me volta o último comando que eu digitei. Daí eu vou colocar um "-p aqui, que ele vai fazer o seguinte, ó. Ele criou a nova pasta. Quando eu entrar na nova pasta com cd nova pasta, ele me mostra a subpasta lá dentro. Então, com o "-p, eu consigo criar várias pastas e subpastas. O que eu acabei de digitar aqui, cd espaço ponto ponto, ele volta para uma pasta um nível acima, porque eu estava dentro da nova pasta, e aqui cd subpasta. Então, se eu colocar pwd, você pode ver que eu estou shell script, nova pasta, subpasta. Então, cd espaço ponto ponto, volta um nível. Se eu digitar de novo, volta 2 níveis. Então, agora eu estou em shell script apenas. Como remover uma pasta? Bom, eu vou remover a pasta nova pasta. Então, rmdir nova pasta. É um diretório não vazio. Deixa eu tentar o pasta 1. Pasta 1. O pasta 1 eu consegui excluir, mas o nova pasta eu não consegui porque ele tem um outro arquivo lá dentro, uma subpasta no caso. Então vamos ver como que eu faria para excluir essa pasta inteira. Eu acho que com "-p, rmdir nova pasta, só que eu ponho "-p aqui. Não foi. Bom, daqui a pouco eu mostro de novo. Tem um outro comando, mas eu vou seguir a sequência aqui. O comando touch, ele serve para criar um arquivo vazio touch arquivo principal.txt. Ele cria um arquivo para aqui, arquivo principal, só que não tem nenhum conteúdo dentro dele. Com o touch ele dá vários arquivos, arquivo 1.txt,
separando por espaço. Então arquivo 2.txt, arquivo 3.txt. Então eu tenho aqui 4 arquivos que eu tinha acabado de criar. Eu posso fazer assim também, ó. Touch templates barra, seria uma pasta, base.html, index.html, e reparem que não tem espaço entre a vírgula, tá? É vírgula e sem espaço. Ó, ele deu um erro porque não existe a pasta templates, então vamos criá-la. mkdir templates. Agora com a setinha para cima eu volto ao comando anterior. Agora ele criou, então se eu digitar aqui ll, você pode ver que a pasta templates está aqui. E se eu digitar ll templates, os 3 arquivos que eu criei estão lá dentro da pasta. Eu já expliquei do ls, "-la", mostra todos os arquivos, inclusive os ocultos, como esse daqui. E reparem no tamanho dos arquivos, que eles estão em kbytes. Se eu digitar ls "-lh", ele me mostra, aqui está em bytes na verdade, aqui ele me mostra em kbytes, que é o formato mais humano, digamos assim, a leitura interpretada humanamente. Se eu digitar sudo apt-get, isso no Linux, no Ubuntu, apt-get install tree, que no meu caso já está instalado, ele vai instalar esse comando aqui, ó, esse programa. O tree, ele me mostra todas as pastas e subpastas na forma de árvore. E se eu digitar, por exemplo, tree e o nome de uma outra pasta, templates, ele me mostra só o conteúdo daquela pasta. Tree -help, -help, ele me mostra várias opções, vários recursos desse programa. Bom, o que eu ia mostrar aquela hora de como excluir um arquivo é o seguinte: o nova pasta, ó, você pode ver que o nova pasta tem uma subpasta dentro dele, por isso que ele não deixou excluir aquela hora. Mas se eu digitar rm -r nova pasta, ele pergunta se eu quero excluir, eu digo que sim, e ele exclui recursivamente, ó. Primeiro eu excluí o nova pasta, eu pergunto se quer excluir, e depois se ele quer excluir a subpasta. Então eu confirmo com yes, subpasta já foi, a pasta também. Pronto, agora ele excluiu a nova pasta com a subpasta dentro dele. Então rm -r, ele exclui recursivamente. Rm arquivo principal, ele excluiu. Na verdade está acontecendo uma coisinha aqui, que é o seguinte: quando eu digito rm-i, por exemplo, o ponto arquivo oculto, com o "-i" ele pergunta se eu quero excluir ou não, e aí eu coloco yes, ou posso colocar não, n de novo. Só que o que acontece no meu caso aqui, quando eu excluo qualquer arquivo, eu já tinha colocado para ele sempre me perguntar com yes por padrão, porque normalmente ele não iria te perguntar, ele já ia excluir direto. Mas eu deixei esse recurso e depois eu mostro como que eu fiz isso. Então, vou excluir aqui. Agora eu vou criar uma outra pasta, nova pasta. Vou colocar um "-p" aqui na frente, né? Barra subpasta barra, vou chamar de nível 2, vai. Nível 3. mkdir. Tree. Você vê que eu tenho uma nova pasta com um monte de subpasta dentro dela. Eu posso digitar assim, rm -r de recursivo, e o F é para ele ignorar o prompt e não ficar me perguntando toda hora se eu quero excluir as pastas e os arquivos ou não. Então, se eu fizer isso, eu vou deletar tudo, recursivamente inclusive, e ele não me pergunta nada.
Só que tome muito cuidado, porque esse comando aqui ele é bastante perigoso, porque você pode acabar fazendo algumas besteiras e deletando arquivos importantes por conta disso. Por exemplo, se você digitar rm -rf asterisco, ó, vamos ver todo o conteúdo que tem aqui dentro. A gente está com esses arquivos todos aqui. Se eu digitar rm -rf asterisco, ó, ele simplesmente deletou tudo recursivamente e não me perguntou nada. Então, importante, tome muito cuidado com esse comando aqui, porque ele é muito perigoso. Na verdade, é para não fazer esse comando, entendeu? Desculpa. Tem até muitas charges, memes na internet sobre o perigo de se usar esse comando, porque você acaba estragando todo o seu trabalho, todas as coisas que você criou. Mas vou mostrar o seguinte, eu vou criar uma pasta chamada N, uma pastinha chamada N ali, ó, N. Se eu digitar rm -rf, colocar uma barra invertida e colocar o asterisco, ele ainda continua lá, o arquivo, ou seja, ele meio que anula o efeito de excluir tudo. Então, quer dizer, mas de qualquer forma não é para usar. Como copiar arquivos? Bom, eu vou ter que criar mais alguns arquivos aqui. Já eu falo um pouco mais desse comando que eu digitei aqui agora. Mas deixa eu só pegar aqui. Então, Mikadir templates. Touch. Pronto, tem aqui mais alguns arquivos. Eu vou criar mais alguns aqui para seguir o meu exemplo. Então, touch arquivo.txt. Eu tenho aqui o arquivo .txt. Eu vou copiar, vou tirar uma cópia dele, então vou fazer arquivo underline backup. Então, agora eu tenho dois arquivos, o arquivo e o backup, que eu acabei de tirar uma cópia. Eu vou criar aqui uma subpasta. E daí, se eu digitar cp arquivo.txt e colocar ele na subpasta barra, eu vou ter uma cópia desse arquivo dentro da subpasta. Eu também posso fazer o seguinte, cp asterisco subpasta. Ele deu alguns errinhos aqui, mas ele conseguiu copiar todos os meus arquivos para dentro da subpasta, que no caso o que faltava era o underline backup. O asterisco, ele faz isso, ele pega todos, entendeu? Ele pega todos. Eu posso também fazer, por exemplo, mkdir nível 1 barra nível 2 menos p, e aí touch nível 1 nível 2 arquivo.txt. Então você pode ver que aqui tem um arquivo aqui dentro. Então eu faço uma cópia recursiva com o "-r" maiúsculo, copiando o nível 1. E se eu colocar um ponto aqui no final, espaço ponto, o que ele vai fazer? No caso não vai fazer nada, né? Tá, deixa eu criar uma pasta aqui chamada copiar aqui e vou entrar dentro dela. Então eu estou aqui, ó, pwd, estou na pasta copiar aqui. Vou dar um tree espaço ponto ponto, aí ele me mostra um nível acima. Então eu vou fazer copiar recursivamente, "-r" maiúsculo, um nível acima, nível 1 e espaço ponto. Então o que ele fez? Aqui no nível, no copiar aqui, ele copiou toda a pasta do nível 1 e nível 2 e arquivo,
tirou uma cópia recursivamente dentro dela. Então é mais ou menos essa a ideia do que eu queria mostrar. Então cd espaço ponto ponto, eu volto um nível, estou aqui na minha pasta principal, e o comando move, que seria para mover, por exemplo, o arquivo .txt, eu vou criar uma pasta aqui chamada backup. Então você pode ver que tem um backup aqui. Eu vou pegar o move arquivo.txt, mover para a pasta backup. Então agora na pasta backup eu movi o arquivo txt, ele saiu daqui, ele não está mais aqui, ele está aqui agora, ele foi movido literalmente. Eu também posso renomear, por exemplo, move arquivo backup para arquivo renomeado, por exemplo. Então o arquivo backup não existe mais porque ele foi renomeado. Outra coisa bastante interessante, inclusive eu vou entrar na minha pasta principal, que é cd, que é a home. Eu tenho aqui a minha pastinha chamada imagens. Eu posso criar um link simbólico. Então link simbólico é assim, ln -s, no caso aqui eu vou pôr o tio, que é a pasta home, imagens, e eu vou chamar de img. Então quando eu digitar ls aqui, ó, você pode ver que aqui tem o img. Então o que acontece? Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar lá na minha pasta shell script e digitar cd img, não é isso, aqui cd img, que ele me entra na pasta. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Tá certo. Então cd img, ele entra na pasta imagens, que se eu listar o conteúdo vai ser o mesmo conteúdo que estava na pasta imagem lá, mas na verdade o que eu queria mostrar era isso, era como você criar um link simbólico. Cadê? Aqui, você cria um link simbólico desse jeito aqui. Então eu vou entrar novamente na minha pasta shell, e o comando que eu tinha mencionado aquela hora é o history. O history, ele me mostra o histórico de todos os comandos que eu executei, dos últimos comandos. E aí uma coisa interessante dele é que, ao invés de eu ficar copiando o trecho e colando lá no comando, eu posso simplesmente decorar esse número 2627. Então eu coloco exclamação 2627. Ele executa o último comando, ou melhor, o comando que estava naquela linha. Então se eu pegar lá no history, por exemplo, pwd 2671, então eu ponho exclamação 2671, que ele executou o comando pwd. Agora eu quero falar um pouco de redirecionamento de comandos. Esse comando aqui, que é o sinal de maior, ele faz o seguinte: se eu digitar ls-la, colocar o sinal de maior, e eu consigo redirecionar essa saída para um arquivo, então dir.txt. E aí se eu der um cat que seria para ler o conteúdo do arquivo, dir.txt, o que ele fez? Dentro desse arquivo, ele escreveu tudo isso aqui, que foi a saída do comando ls-la que eu tinha digitado. Então ele pega a saída desse resultado aqui e salva ele, direciona ele para dentro de um arquivo. Então é isso que ele fez. Agora, por exemplo, se eu escrever aqui, eu vou abrir um editor de texto aqui para fazer o seguinte. Vou escrever aqui arquivo.txt.
vou escrever aqui 1. Então eu tenho uma linha dentro desse arquivo que está escrito 1. Se eu digitar ls-la e colocar o sinal de maior dentro do arquivo 1, quando eu ler esse arquivo novamente, ele perdeu esse conteúdo que estava aqui. Pode ver que ele não está mais aqui, e ele substituiu totalmente o conteúdo do arquivo por esse novo conteúdo. Para isso não acontecer, eu faço o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou colocar ls/etc /etc services. Eu vou colocar ls sinal de maior dentro do arquivo. O que ele fez aqui? Ele manteve o conteúdo original que estava dentro do arquivo, e aí ele acrescentou novas linhas dentro do arquivo. Ou seja, o maior duas vezes, ele não perde o conteúdo. Por exemplo, se eu vou excluir esse arquivo, excluir todos eles com asterisco. Então, com asterisco vai excluir todos os arquivos a alguma coisa. Então, vai excluir o arquivo, o renomeado e o .txt. Vou fazer o seguinte: echo, que é para escrever uma mensagem, e vou escrever texto 1 dentro do arquivo .txt. Então, tem lá nosso conteúdo. Agora, se eu colocar echo 2 maior duas vezes, ele manteve a linha 1 e escreveu a linha 2. Echo 3 maior arquivo, cat arquivo 1, 2, 3. Entenderam a diferença? Agora é o seguinte: wc-l, eu não lembro o que ele faz. Espera aí. Eu sei que eu queria mostrar isso aqui, ó. Arquivo. Tá. Ele me mostra quantos arquivos não vazios eu tenho dentro da minha pasta. No caso, eu tenho, ou melhor, quantas linhas. Esse arquivo aqui, ele tem 3 linhas. Então, wc-l, o sinal de menor arquivo, ele lê esse arquivo e me diz que o arquivo tem 3 linhas. Então, o sinal de menor é para ler a informação desse arquivo e jogar para cá essa informação. Só que agora, um outro recurso interessante é fazer isso aqui, ó, cat menor eof. Significa o seguinte: ele vai dando a entrada, ele vai recebendo as entradas que eu digitar no prompt e vai incrementando uma por uma. Depois que eu digitar eof, ele vai jogar essa saída num arquivo .txt. Então, por exemplo, z x c b a eof. Pronto. Agora ele escreveu esse texto dentro do arquivo, ou seja, dá para eu escrever dentro do cat, usando o cat no caso. E aí, se eu quiser escrever sort e o arquivo, ele deixa as linhas em ordem alfabética. Agora eu vou falar de pipe. O que é o pipe? É a barra vertical. Ela funciona da seguinte forma: se eu colocar ls barra vertical wc-l, ele lista os arquivos e ele me conta quantos que ele está listando. Um outro um pouco mais interessante é isso aqui: echo existem crase pipe wc-l
crase usuários conectados. Olha lá, existem 2 usuários conectados, certo? Então o pipe ele serve para isso, ele usa como entrada a saída do outro comando. ls-a pipe sort-r, ele lista todos os arquivos, inclusive os ocultos, que no caso não tem nenhum, e ele ordena eles, no caso com "-r", seria na ordem reversa. Por exemplo, vou colocar sem o "-r". Aí ele põe na alfabética, normal, e isso aqui era o reverso. Eu posso fazer isso daqui também, ó. Deixa eu ver aqui o que tem nesse arquivo aqui. Eu posso digitar cat etc password pipe wc-l lista.txt. Então cat lista, ele está me dizendo que eu tenho 47 senhas armazenadas nessa pasta, porque ele contou aqui e gravou essa informação dentro do arquivo lista. O grep, o que é o grep? Grep, ele faz pesquisas num arquivo específico. Por exemplo, se eu digitar grep, eu quero localizar a palavra force color no meu arquivo tio.bashrc. Ele localizou a palavra force color, ele aconteceu 3 vezes e ele me mostrou aqui onde que estão esses comandos, esses resultados. Então, por exemplo, vou fazer um testezinho aqui escrevendo nome.txt, vim nome.txt. Eu vou digitar meu nome aqui, vou digitar um outro nome, e aí quando eu digitar grep, vou procurar por Regis no nome.txt, ele achou uma ocorrência. Se eu colocar grep Renan no nome, ele achou uma ocorrência. Então, um exemplo interessante disso daqui é quando a gente digita, por exemplo, o grep Regis. Não tem ninguém logado com esse nome, mas se eu colocar RG3915, olha lá, tem um usuário logado com o nome RG3915, que no caso sou eu. Isso aqui é muito utilizado também, por exemplo, quando eu digito ps ao x e eu quero localizar um processo que está rodando. Por exemplo, vou ver se o Python está rodando em algum processo aqui. Tem o Python rodando em alguns processos. Tem 5 processos aqui, na verdade 4, né, porque isso aqui não conta. 4 processos que estão rodando o Python. Normalmente a gente usa isso aqui, por exemplo, aí eu ponho psalx. Vamos ver se tem algum ngix rodando aqui, ó. Tem alguns processos rodando aqui. Então, é mais ou menos isso. Eu posso também, por exemplo, digitar vou digitar esse comando aqui, ele é um pouco extenso, mas dei uma pausa na tela, vocês dão uma olhadinha aí. Ele vai acessar um site com o curl e vai me mostrar aqui, mas eu acho que não retornou nada. Deixa eu ver esse outro aqui. Ele retornou aqui, ó, a palavra Regis apareceu nesse site aqui e não sei porque que não apareceu no outro. Bom, tudo bem. Experimentem outras opções, como por exemplo grep "-i", que é a mesma coisa que grep -- ignore case, grep "-help", ele te mostra mais opções. Tem o count também, por exemplo, aqui, ó. Aqui no nome eu vou colocar aqui Regis novamente.
Então se eu digitar grep -c regis, eu vou colocar todos os arquivos .txt, todos. Ó, aqui no nome.txt ele achou 2 ocorrências e nos outros arquivos 0 ocorrências. Bom, é isso. Do eco eu já falei. Hello World, né? Padrão aí, clássico. Mas você pode ver isso aqui, ó, por exemplo, experimente eco, abre chaves, 2.10, fecha. Olha lá, ele mostra todos os números de 2 até 10. Eco a ponto z, retorna isso aqui, z maiúsculo, né? Agora z minúsculo, mostra tudo isso aqui. Ou a maiúsculo, z maiúsculo e -5, 15. Olha lá, é isso daí. Eu posso escrever também assim, por exemplo, eco azul, vou colocar um espaço, claro, espaço, aqui não tem espaço, mas aqui tem, escuro. Então ele me retorna azul claro e azul escuro. Poderia ter colocado sem o espaço aqui, colocar um traço, azul claro, azul escuro. Então esses são recursos a mais que a gente pode usar. Eu posso fazer isso aqui também, ó, print f1/t2. O contra barra t ele é para fazer o que a gente chama de tabulação. Agora se eu fizer isso aqui, print f1 contra barra n2 contra barra 3, ele quebra a linha. Então o contra barra n, barra invertida n, ele quebra a linha. E isso aqui seria a parte básica. Eu vou separar esse vídeo aqui em 2 ou 3 partes. E daqui a pouco eu vou gravar um próximo vídeo pra gente. Valeu, galera!